Paz do Senhor a todos, a você que acompanha aí pela internet, que Deus possa abençoar você e que nos faça chegar ao entendimento da sua palavra e que nós possamos colocar em prática esta palavra. Lembrando as palavras de Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que a sua palavra esteja escrita em tábuas de carne, que é o nosso coração. Então, na aula passada, só fazendo um breve resumo do que foi, então a gente viu as diferenças do livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas para 1º e 2º Reis. Nós vimos que grande parte são coisas repetidas que estavam escritas lá em Reis. E a gente colocou o que estava repetido de vermelho, né? E o que só tinha em Crônicas de preto. Então a gente viu que ele dá um enfoque aos atos de Salomão e Saul, os atos bons, né? Principalmente os atos bons. Não relata muita coisa que eles fizeram de errado, a não ser o levantamento do censo que Davi fez, que coincide com a escolha do lugar do templo onde ele seria erguido. Vimos também que em Reis dá a entender que quem edificou tudo, quem preparou tudo foi Salomão, mas em Crônicas a gente viu que todo o crescimento, toda a hegemonia do poder do império do reino de Israel e tudo aquilo que cercou de recursos, Davi entregou nas mãos, inclusive a planta do templo. A gente viu que o reinado de Davi, quando se cita Davi, é desde quando Davi assume em Jerusalém até sua morte, passando para Salomão. Fala de todo o governo de Salomão. E aí depois ele vem trazendo todos os governos depois de Salomão, né? Ele não vai fazer aquela alternância entre reino de Israel e reino de Judá, entre reino do norte e reino do sul. Ele vai citar todos os atos dos reis de Judá. Não vai comentar sobre os atos dos reis de Israel. E por fim, vai ter uma parte onde vai ter só o reino de Judá, né? Lembra que Israel caiu 150 anos, né? Foi cativo pela Síria, 150 anos, e Judá permaneceu aí esses 150 anos sozinho, né? Então vocês vão ver que essa parte inteira, por isso que chama Reino Unido ou Reino de Judá, né? O livro de Crônicas ele termina com os maus reinados, né, dos reis de Judá, e termina com o decreto de Ciro, né, aqui. Então esse é o contexto, né? Judá estava cativo, né, no livro de Crônicas, estava na Babilônia. A Babilônia é invadida pela Pérsia, que é o rei Sírio, né? E aí ele faz um decreto. E aí é onde entra agora o livro de Esdras. Uma rápida explanação do resumo do livro de Reis, para a gente entrar aqui. O livro de Esdras, o propósito dele, o contexto já foi falado, né, que é aquela invasão da Babilônia pelo governo persa. Isso foi profetizado por Daniel, quando ele olha lá aqueles bichos lá. Foi profetizado aí, né? Essa queda aí, para Belsazar, né? Quando ele vê aqueles dele, ele fala que ia cair o reino dele e tal. Jeremias profetizou a queda o cativeiro de Jerusalém também. Então você vê que, eu acho que agora vai começar a tomar forma que os profetas estão dentro dos outros livros históricos. Eu acho que aí vai começar a dar um sentido. E quando a gente for estudar os livros proféticos, nós vamos ver que eles vão começar a profecia. E no ano do rei tal, assim, 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 o Espírito do Senhor veio até mim e me disse tal, 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 tal. Aí solta a profecia. Aí nós vamos ver, né? Esdras, Neemias e Esté são os últimos livros históricos, né? E aí a gente vai terminar e vai entrar nos poéticos. Semana que vem nós vamos apenas explicar o livro inteiro, porque são livros muito grandes, né? E Provérbios e Eclesiastes não tem como tu
É só lendo ele. Mas assim, o contexto, o porquê que eles foram escritos, o propósito, aí a gente vai comentar. Então, na próxima aula, provavelmente, a gente vai fazer esse apanhado inteiro dos livros poéticos. Então, propósito de Esdras, reforma espiritual e reconstrução do templo. A gente vê que o enfoque espiritual lá no livro de Crônicas é tudo relacionado ao templo. A maioria das coisas que eles vão fazer, porque Deus quis que o templo fosse o centro da adoração dele aqui na terra. Tanto é que ele proibiu os outros de adorar nos altos, né? Eu acho que Deus, ele via que, do jeito que Israel era idólatra, se ele fizesse essa permissão aí, acho que o povo aí que desviava mesmo. O autor, segundo a tradição judaica, é Esdras. Esdras era um sacerdote, mas há dúvidas, né? Outros falam que são pessoas ligadas a ele. E eles acham que foi Esdras porque é mais ou menos uma continuidade do que foi Crônicas. A data também não há consenso, então eu coloquei algumas datas aí, 458, 440, outros dizem que foi 430, nesse meio. Mas eles não discordam disso aqui por causa da forma como os livros são escritos. É característica da língua hebraica do tempo, né? Então, isso aqui foi antes do período de dominação de Alexandre o Grande, né? Esdras e Neemias era um livro só. Parte de Neemias é ele que escreve, porque ele escreve na primeira pessoa, a gente vai ver isso, né? Foi a compilação de vários documentos oficiais, isso aí a gente vem falando vem ratificando em toda a aula, né? Eles estavam no cativeiro, eles não sabiam porque estavam no cativeiro e estavam se perguntando, e Deus mostra, e aí eles vão fazer uma consulta naqueles livros de Reis de Israel, de Crônicas, e ver que não era Deus que tinha abandonado, mas era eles que não guardaram a aliança que Deus tinha feito. Esdras liderou os 120 homens que fixaram o cânone do Antigo Testamento, ou seja, aqueles negócios lá para o Tanakh, né? O Antigo Testamento judaico chama Tanakh. O Tanakh, ele foi fechado por Esdras, foi quem liderou, foi Esdras. Isso aí, né? Lembra que os profetas já estavam tudo profetizando nesse tempo, aí para trás, né? Zorobabel era neto de Jeoaquim, rei deposto pelo rei da Babilônia. Esse Zorobabel, Joaquim, era descendente de Davi, ou seja, é uma luz que Deus está dando. Ó, a linhagem de Davi está permanecendo aí. A gente viu que muito da linhagem do povo de Israel foi perdida, outros nem voltaram. A gente vai ver até o próprio livro de Esther, que ela ficou lá no Império Persa, por lá mesmo, né? E não voltou, né? Rei que depois deu mais honra do que os reis da Babilônia. Esse Joaquim aqui, a Bíblia fala que ele foi levado cativo e depois Nabucodonosor deu honra para ele, deixando uma luz onde Deus ia deixar a descendência de Davi, que é a linhagem que Jesus ia nascer. Ele organizou a comunidade judaica em torno da lei. Esdras, né? Como ele era sacerdote, era escriba, lembrando que a sinagoga começa no cativeiro, né? Os escribas, os sacerdotes não tinham, então eles ficavam estudando o tempo todinho. Aí é onde aparecem os rabis, né? Os escribas, os mestres da lei, né? Que é muito citado lá lá nos evangelhos. Jerusalém. Como eles não podiam voltar lá para estar adorando, eles substituíram pelo sábado. Foi um dia, eles começaram a voltar a guardar o sábado. E eles voltam, né? A gente percebe que eles ou é 8 ou 80. Antes não cumpria nada. Aí depois eles cumprem, que aí bota a regra mais do que Deus tinha colocado, né? E que nem eles mesmos cumpriam. O templo, eles não podiam estar adorando em Israel, não podiam voltar para lá, e eles faz a sinagoga, que é o lugar de reunião deles. Os sacerdotes, escribas e rabis. Os sacerdotes não tinham tempo para estar servindo, então eles foram lá e criaram os escribas e os sacerdotes, que eram os sacerdotes, né? Depois foi
Jeremias profetiza, esses 70 anos aqui, foi profetizado por Jeremias, acho que lá no capítulo 25 de Jeremias. E Daniel avisa que os dias de Belsazar estavam contados, né? Mente, não sei o que, seus dias foram contados. Já profetizando a queda do Império Babilônico, que era uma coisa impensável naquela época, por causa do tamanho da potência que eles eram. Né? Aí aqui, antes de entrar aqui no esboço, eu queria dar uma mostrada aqui para vocês, porque às vezes a gente fica falando, e a gente não tem nem noção de onde é que é. Então, por exemplo, Israel é um pedacinho de nada, é menor do que Sergipe, o menor estado brasileiro. Aí a gente fala em reino, eu pelo menos associava isso, né? A um lugar grande, o Império Romano, né? Que dominou uma vasta extensão territorial. Mas Jerusalém é isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direitinho. Israel é isso aqui, ó. É bem pequenininho. Menor do que a cidade, em termos populacional, menor do que a cidade de São Paulo. Quase a metade. Damasco era uma das capitais do Império Assírio, né? Lembra que invadiram o Reino do Norte, levaram eles cativos para o Reino do Norte, né? Então, a Síria hoje é a Síria mesmo, e Damasco aqui está, acho que 400 quilômetros, essa ali, esse pontinho amarelo aqui, tá vendo? Até aqui, aqui é Jerusalém, aqui esse pontinho é Damasco, uma das capitais do Império da Síria, e é 400 quilômetros, daqui como se fosse lá em São Paulo. Jerusalém até a Babilônia, que hoje a Babilônia ficava, eu fiz uma pesquisa rapidinho lá, mais ou menos, fica a 110 quilômetros de Bagdá. Bagdá está aqui assim, ó, aqui, e a Babilônia aqui. E da Babilônia até Jerusalém são 800 quilômetros. É menor do que daqui para minha casa, né, lá no Maranhão. Daqui para minha casa tem 2.000 quilômetros. Daqui e da Babilônia para Jerusalém era 800 quilômetros só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Império Persa, infelizmente eu não achei. Às vezes a gente fica bitolado demais em algum assunto e às vezes a gente esquece de botar outros. Mas o Império Persa, hoje a Babilônia é o Iraque, o sul do Iraque hoje, né? Tanto é que lá no livro de Neemias, a busca que ele faz nos arquivos reais para saber do edito de Ciro foi feita aqui. Então o Império Persa dominou isso aqui tudo. Ele dominou até o Egito, esqueci a Etiópia, e foi até aqui na Turquia. Então ele dominou mais ou menos isso aqui, ó. Lógico que aqui é só para ele veio até aqui na Índia. E aqui tudo, isso aqui tudo. Isso aqui é o Iêmen, Oman, essa parte toda aqui. Então aqui diminuindo, aqui é a África, a Ásia, Europa, e aqui ele dominou, o Império Macedônico dominou isso aqui tudo, até aqui na Índia, olha o tamanho do Império. Agora compara Israel, é só onde o laser está passando aqui, essa linhazinha aqui onde eu estou baixando. Então foi bem pequeno, né, em relação ao Império Persa, ao Império Grego, ao Império Macedônico, Romano. Então isso aí era só para vocês dar uma situada, né, para saber o lugar onde as histórias aconteceram.
Então aí, feitas essas considerações iniciais, a gente tem aqui o esboço, né? Uma forma bem simples de fazer o esboço desse livro é o retorno do pessoal liderado por Zorobabel, que era neto de Joaquim, que é da linhagem de Davi. A segunda leva de exilados que retornaram liderado por Esdras. Então, tudo isso aí vai se desenrolar aí dentro. Então, aqui a gente vai estar na parte 1 do livro. Então, o decreto de Ciro, né? O livro começa falando que Ciro estava muito feliz com Deus de Israel, e Deus de Israel falou que era para ele edificar uma casa para ele em adoração em Jerusalém, né? Aí ele faz o decreto autorizando o povo, e o povo vai para Jerusalém para fazer a reconstrução. E ele ainda fala que é para dar as coisas para eles reconstruir o templo. Além de deixar, veja a mão de Deus, né? O império dominado pega e libera outros reis para ir lá, né? E reconstruir a casa de Deus. E Ciro, que era politeísta, libera eles para fazer isso aí, porque Deus tinha dado todos os reinos da terra para ele. Então, o relato bíblico que é citado, ele se encontra esse aqui chama o cilindro de Ciro. Ele é um cilindro de argila, assim, desse tamanho mais ou menos, e assim de diâmetro, mas dá uns 15 centímetros de diâmetro mais ou menos também. E aqui ele cita esse retorno dos povos para reconstruir, né? Que aqui está escrito aí. Ele foi descoberto em 1878 e traduzido pela ONU em 1971. Quase 100 anos depois que descobriram que eles conseguiram traduzir. Ele está exposto no Museu Britânico. É interessante que ele é considerado, por causa desse decreto de Ciro, a primeira Carta Universal dos Direitos Humanos, né, que hoje é tão conhecido por causa dos bandidos aqui no Brasil, né? Infelizmente, é uma visão retorcida que o povo tem, mas... Então ele é considerado essa primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi feita em 539 a.C. A invasão babilônica foi em 538. Então, no primeiro ano do reinado dele, foi feito, né? Acho que está até citado, isso está até citado na Bíblia. Então, isso aqui é uma das provas. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Foram os arqueólogos que acharam isso aí lá no sul do Iraque, lá onde era o Império Babilônico, né? Lá em Neemias, aqui também a gente vai ver que eles vão lá e dão uma busca para descobrir. Aí eles encontram, porque para o templo, eles descobrem. E aí, através disso aí, o rei pega e manda eles voltar a fazer de novo, né? Então, esse primeiro capítulo, o segundo capítulo, lista as pessoas que voltaram com Zorobabel, né? Que foram 42.770. E aqui eu queria ler o versículo 61, que era o 62, que aqui nesse versículo ele vai citando o nome de todo mundo que voltou com ele, né? Os principais. Mas eu queria ler isso aqui que eu achei bem interessante e bem atual para nós, né? Acho que vai ser de grande importância para dar um entendimento. Se puder acompanhar, se quiser acompanhar. 61. Também os filhos do sacerdote, os filhos de Abias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se acharam, pelo que foram tidos por imundos para sacerdote. O governador lhes disse que não começassem das coisas sagradas até que levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. A gente já viu que o Urim e Tumim era uma espécie de dado lá, que Deus, quando não falava pelos profetas, por sonho, de qualquer jeito lá, eles jogavam sortes e aí Deus abriu um entendimento para eles interpretar aquilo lá. Várias e várias passagens a gente vê isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que eles guardam a linhagem deles,
certo? E ali eles não foram aceitos porque os livros dele, eles afirmavam que eles eram descendentes de Abraão, mas não foi encontrado. Então ficou reservado para Deus dizer se era ou se não era. O que é que isso tem a ver com nossos dias de hoje? Eu separei aqui algumas notícias falando a respeito da reconstrução do templo, do terceiro templo, né? Lembrando, templo de Salomão, aí a Babilônia destruiu, aí Zorobabel, que é esse cara aí que nós estamos vendo, ele reconstruiu, aí o nome passou a ser chamado de templo de Zorobabel. Depois, em 500 não sei quanto, ele foi destruído de novo. Eu não sei se ele foi destruído ou se ele foi reformado e passou a ser o templo de Herodes no tempo de Jesus. Em ano 70 depois de Cristo destruíram e até hoje ele está sem construir. E a Bíblia fala que no final do tempo, nos fins dos tempos, o templo ia ser reaberto, ia ser reconstruído e o anticristo ia reinar lá dentro, né? Ia querer ser adorado assim como Deus foi. Acredito eu que nós estamos vivendo um marco da história, onde os judeus estão restabelecendo o culto à forma que era antigamente. Então aqui foi em 2014, o grupo começava a arrecadação para a construção do templo. Isso é uma notícia, aí vai falar. O deputado Rabino lutará pela reconstrução do terceiro templo. Esse cara aqui é um dos caras que integra isso aí. Eles vão construir do mesmo jeito lá que era. Os negócios lá, os utensílios já estão tudo construídos. Na primeira, acho que foi a segunda aula que fala de Êxodo, eu mostro lá algumas coisas lá que eles construíram. Por exemplo, o menorá custou 3 milhões e 200 mil dólares, né, que é o candelabro. Eles já fizeram toda a roupa do pessoal, tudo. Só falta erguer as paredes. Tem gente que fala que o templo não precisa estar reconstruído para ele voltar. Mas a Bíblia fala, né, que ia ser profanado, que o anticristo, então prefere acreditar na Bíblia, né? Aqui é outra. Deputados israelenses faz campanha para a reconstrução do terceiro templo. Eles já gastaram parece que 30 milhões de dólares para isso tudo, só falta construir. E a construção avança. Instituto seleciona sacerdotes para o terceiro templo. Para ser sacerdote no terceiro templo aí que eles vão construir, ó, o que precisa? Precisam ter nascido e ser criado em Israel. Além de mostrar e observar as leis e a pureza aos sacerdotes. Todas as exigências do trabalho sacerdotal nos livros de Levítico. Mas tem um lugar aqui que fala que eles precisam ser da linhagem de Araão também. Aí só mais uma notícia aqui. Há poucos dias atrás saiu essa notícia de que o sumo sacerdote é escolhido. Já existe um sinédrio parecido com aquele do tempo de Jesus lá, para tomar as decisões deles. E acho que aqui é a última. Israel já tem levitas prontos para fazer sacrifício no terceiro templo. Isso aí, se você entrar na internet, vocês vão ver ele lá no Muro das Lamentações, ali por perto, ali, sacrificando os animais. Ou seja, parte da profecia já está preparada para ser cumprida. E é uma profecia onde já vai falar da tribulação, do fim, do fim, do fim. Pode demorar, sei lá, 500 anos, 300 anos, mas a gente sabe que o mar. Como é que a gente sabe que a gente está nos últimos dias? No derramamento do Espírito, lá em Atos, Pedro, quando vai falar para o povo, ele fala assim, ó, isso aí é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei sobre vós o meu Espírito, toda a carne. Profetizará, os filhos terão sangue, parará e parará. Ou seja, ali começou os últimos dias da humanidade. Mas você vê aí que é um dia bem comprido. Mas isso pode demorar, como pode ser rápido. Eu vi que eles podem reconstruir o templo em 3 anos. Coincidentemente, né? 3 anos por quê? Né? A Bíblia fala que na última, que alguns afirmam ser a última semana das 70 semanas lá que Daniel profetizou, né? Fala que nós estamos na semana 69, com a morte de Jesus. Outros já falam que já foi cumprido tudo, mas fala que alguns afirmam que a última semana é a tribulação, né? Eu prefiro acreditar nessa linha também.
E lá fala que haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de aflição, né, e perseguição. Interessante que eles falaram que eles conseguem reerguer o templo em 3 anos. Então, se isso não for o cumprimento da Bíblia, parece muito, não parece? É interessante a gente fazer essa correlação entre os fatos, porque é história, que se a gente só falar, a gente vai achar, isso é fé, e não é. Eu acredito que quando Jeremias profetizou o cativeiro de Israel, eu acho que muita gente talvez não dava nem bola para ele, até quando acontece. Quando Noé profetizava o arrependimento, ninguém não queria, até quando começou a chover. Então a gente fala que Jesus vai voltar, o povo ri da cara da gente, mas são fatos que isso aqui muita gente desconhece. Aí aqui fala no terceiro capítulo, fala que eles voltam e começam a reconstruir, né? E a primeira coisa que eles fazem é o altar, né? Eles começam a sacrificar. Eles têm inimigos, os inimigos estão perto, mas eles celebram a Páscoa, a festa do tabernáculo. Interessante que a festa do tabernáculo não era celebrada desde os dias de Josué. Olha o tanto de tempo que não tinha. E lembra que essa daqui era uma das festas que eles eram obrigados. Os homens eram obrigados a ir até Jerusalém para ficar em cabana, para lembrar o tempo que eles moraram no deserto. Era uma ordenança de Deus. Mais uma falha de Davi, né? Ele não fez a festa, né, dos tabernáculos. Os inimigos, os alicerces. Quando eles estão construindo os alicerces, muitos dos sacerdotes antigos viram e começaram a chorar. Não fica bem claro se eles choravam de desgosto de ver o templo, que fala que, mais na frente fala que o templo não era o mesmo, igual era de Salomão, era bem inferior. Ou se eles falam que eles estavam chorando de alegria. Mas o certo é que ele chora tanto lá que mistura o choro e uns estão alegres, outros estão tristes. Aí aqui os inimigos, no capítulo 4, os inimigos fazem para a construção do templo. Eles vão falar, eles estão com inveja. Os inimigos aqui, se vocês forem ler o texto, são os samaritanos, muitos deles são samaritanos, né, o reino do norte, se desviaram total. E outros povos que se juntaram a eles. E não queriam porque não queriam. O capeta estava lá com eles lá e não queria deixar os homens construir o templo. Aí eles começaram a inventar a história. Ligaram pro rei. Mandaram uma carta aqui pro Artaxerxes, que era o rei, né? Na época lá da Pérsia, que é Império Persa. Babilônico já foi, lembra disso. E aí fala assim, eles vão cobrar impostos. Vocês vão perder impostos, eles vão se rebelar e tal. E aí Xerxes pega e manda parar a construção do templo. Quando eles param, o profeta Ageu e Zacarias vai lá e fala com Zadok e Josadaque, que eram os responsáveis pela construção. Aí eles voltam a construir o templo. Não fala, a Bíblia não cita o que é essa exortação, mas provavelmente foi alguma coisa que Deus falou para eles falarem, que ia estar junto. E que não era de ver alguma coisa para não temer, sei lá. Mas de alguma forma, os profetas aqui trabalharam também na construção. Talvez, igual aconteceu lá nos Juízes, que Débora fala para o cara ir lá guerrear, eu esqueci o nome dele, e ele fala assim, não, eu só vou se tu for. Ela, tá bom, eu vou, mas eu sou mulher. E a honra vai ficar para mim, não é para ti não. Aí foi. Acredito que talvez possa haver isso. Os caras não confiaram muito, mas não, então fica aqui, já que Deus falou, fica aqui. Pode ser uma linha, né, para incentivar eles, né? Mas pode ser que os profetas ficaram porque eles queriam mesmo e estavam interessados na construção do templo. O governador vai tomar satisfação com o povo. E o povo trabalhando. Lembra que no último aqui atrás, Artaxerxes manda parar a construção. Quando os inimigos veem que eles voltaram,
Eles vão lá e perguntam por que eles estão fazendo. Os caras não dão nem moral. Perguntam o nome dele, não dão nem moral. Aí os inimigos mandam uma carta de novo para o rei. Ó, rei, eles estão reconstruindo, tal. E aqui, o rei... Aí só fala isso, né, que eles mandaram o arquivo e falaram que eles voltaram a construir. No decreto 6, Dário acha o decreto de Ciro. Provavelmente o pessoal aqui falou assim, a gente está aqui porque Ciro mandou a gente vir aqui construir o templo. A gente não está vindo aqui a rebelia. Procura aí que deve ter, procura nos arquivos reais. Que aí foi onde achou provavelmente aquele cilindro que foi feito lá na Babilônia, lá no Iraque, onde eu estava mostrando para vocês no começo. Aí ele vê que realmente havia o decreto de Ciro, e aí ele libera a construção. E ele ainda pega e dá mais insumos. Ciro tinha ordenado que desse coisas para eles fazerem, né? Desse dinheiro, desse oferta, desse madeira. E aí o rei Dário pega e deixa eles fazer, eles terminam o templo. E aí é aquela festa, né? Ou eles organizam o serviço nos turnos do templo, né? Eles vão lá e consultam aquele serviço que tinha os cantores. Fulano de tal vai ficar aí, que dividiram os sacerdotes, os 24 foram sacerdotes, os levitas, os porteiros. Eles restabelecem aí. E aí é o templo reconstruído, é o templo de Zorobabel. Templo de Salomão, 966 a 959. Ele demorou para ficar pronto, mas 7 anos para ficar pronto. O templo de Zorobabel ficou pronto em 516. O templo de Herodes, de 20 a 64 a.C. E foi destruído, acho que por Tito, se não me engano, o general Tito. Destruiu em 70 depois de Cristo. Só que era outro templo. Aqui está muito parecido com o de Salomão. Só que o templo de Herodes ficou bem diferente desse aqui, que é mais ou menos a planta do templo que eles querem fazer também. Eles vão copiar aquela planta do templo de Herodes. Se vocês forem olhar o templo de Salomão, é bem diferente do templo que eles vão fazer, reconstruir. Aí aqui a gente entra na segunda parte do livro, que é quando o rei Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Ele manda Esdras ir para Jerusalém, e aí manda ensinar o povo a lei. Ele dá ofertas para Esdras, ele nomeia juízes, manda Esdras nomear juízes, autoriza o povo a voltar. Quem quiser ir pode ir. Não pagar, ele fala que não é para pagar tributo dos levitas, né? E não obedecer. Quem não obedecer esse edito do rei Artaxerxes aqui, onde ele autoriza Esdras a fazer tudo isso, quem não obedecer vai sofrer pena de morte, ou confisco, ou desterro, ou prisão. Quem não obedecesse o que Esdras mandasse. Rapaz, é Deus agindo grande, né? Além de mandar libertar o povo de uma forma totalmente que, se você for falar isso para um descrente aí, o cara não acredita nem. No capítulo 8 vai ter a lista dos que voltaram com Esdras. Lá a gente viu que o primeiro retorno aqui de Zorobabel, 42 mil pessoas. Aqui com Esdras volta 1.350 só. Esdras manda buscar mais levita, porque tinha pouco levita para servir no templo. Aí vai contar a história que ele ficou envergonhado depois que o rei fez tudo isso aqui por ele. Ele ficou com medo de pedir ajuda, uma escolta militar para levar eles até Jerusalém. Lembra que os judeus eram odiados, né? E aí ele pede para os outros fazer jejum, a comitiva dele. Porque ele ficou com... Na Bíblia fala que eu fiquei com vergonha, Esdras falando, eu fiquei com vergonha e eu pedi a proteção de Deus. Aí ele jejua, né, pedindo a proteção, faz o povo todo jejuar. Entrega as ofertas aqui que o rei Artaxerxes tinha dado para ele, para os sacerdotes, para quando chegar lá no templo, ele dar a parte deles, do dízimo, né?
E aí eles chegam a Jerusalém e entregam as ofertas para os sacerdotes que já estão servindo no templo. O templo aqui já está construído. O que Esdras vai fazer vai ser toda a reforma. Ele vai ler a lei para o povo, ele vai exortar. Aqui vocês viram muitas vezes a gente falar sobre os casamentos mistos lá de Israel, que era, Deus falou, ó, você não casa com a filha dos outros, não, senão vão botar vocês para perder. Eles fizeram tudo isso. Ele vai pregar sobre isso e vai fazer com que o povo se arrependa, né? Deus usa ele para fazer isso, para o povo se arrepender. A oração e confissão de Esdras. Aqui, eles entregam as ofertas e oferecem sacrifícios em ação de graça pela chegada deles e voltar e poder servir a Deus. No capítulo 9, Esdras faz a adoração, porque ele descobre que os sacerdotes estão tudo ainda envolvidos com o povo, com as mulheres de outros países, né? Que era o que ia fazer. Na ideia dele, rapaz, é um mandamento da lei, pelo amor de Deus, vocês são sacerdotes, se arrepende, ó, vocês. Aí começa a contar a história desde o Egito. Ó, nossos pais estavam lá, e Deus libertou, e o povo foi rebelde, aí vem trazendo até o cativeiro. Aí ele fala para o povo largar a mulher deles, essas mulheres e os filhos que não fossem de Israel, que ele largasse. E aí no capítulo 10 os israelitas despedem as mulheres hetéias. Então uma parte deles largaram as mulheres, né? Obedeceu não só o sacerdote aí, mas o povo inteiro, né? E aí termina o livro de Esdras. Então o que o Esdras fez? Ele leu a lei para o povo, ele purificou os sacerdotes, né, com essa questão do casamento, e exortou o povo na obediência à lei. Lá em Neemias nós vamos ver que Esdras ensinava o povo também. Esdras e Neemias eles vão aparecer juntos, acho que lá pelo capítulo 7 e capítulo 8 de Neemias. E aí termina o livro de Esdras. Eu tentei achar uma imagem lá e para botar ali, porque sempre quando vai começar, não sei se vocês perceberam, eu tento... É o muro do... Eu não sei te dizer, porque o muro das lamentações é parte do templo, né? Mas esse muro aqui é parte do que envolve a cidade, né? A muralha de Jerusalém, né? Olha a espessura e a altura disso, né? Lembrando que aqui eles tinham os muros da cidade. Eu lembro até que Deus me deu uma palavra sobre isso para me entregar para uma pessoa uma vez. Não vai achar que isso acontece direto, não. Foi só 2 vezes que aconteceu. E o Gabriel pregava sobre o templo. Eu comecei a ver os muros e tal. Ele estava pregando sobre a reconstrução de muro ou tal, uma coisa assim. E eu lembro que Deus me mostrava um muro assim. Eu olho fechado, eu vi um muro largo, eu vi a pedra atravessando o muro e tal. Negócio, só quem tem mesmo para saber como é, que é muito negócio meio, eu fiquei até com medo, falei, rapaz, isso aqui é coisa da minha cabeça, né? E é interessante porque nas guerras, lembra que as guerras eram luta não só entre os povos, mas entre os deuses também, no sentido de o Deus da Assíria, a Síria vai lutar com Judá, então é o povo de Judá e o povo sírio lutando. Quem vencer é o Deus mais poderoso. Do mesmo jeito era que a defesa da cidade simbolizava a força de Deus, a força do Deus da cidade. Entendeu? Então quanto mais largo o muro, e essa foi a palavra que deu, quanto mais largo o muro, mais de Deus você tem. E quanto mais fino, menos de Deus. E aí quando você tem menos de Deus, aí as pedradas vão vir. Aí quando eu vi as pedradas atravessando assim o muro, pode ir. Esquizofrênico mesmo. Mas enfim, esse aqui é o muro que tanto é falado, né? Parte do muro, né? Lá em Jerusalém tinha 12 portas, né? E aí eles vão citando. Quando Neemias vai, que acho que no capítulo 2, ele vai andando, vendo a destruição do muro e vai citando as portas do templo. Então aqui o propósito, enquanto Esdras era reforma espiritual, aqui é reforma política e espiritual. Não sei por que eu não completei aqui, mas é reforma
política e espiritual. Porque eles estão voltando para reocupar a cidade, eles estão restituindo os moradores da cidade e as defesas, e Esdras é o governador. Ele saiu de lá para ser o governador lá em Israel. Lembrando que aqui, deixa eu falar mais na frente, o autor, uns falam que foi Esdras, outros falam que é Neemias, mas quando na narrativa da história aqui, Neemias pega e fala em primeira pessoa. Eu, mano, assim, eu vi tal coisa, tal, e eles que se conspiraram contra mim, não sei o quê. Então, assim, uns falam que foi Esdras, outros falam que foi Neemias, outros falam que foram os dois, ou pessoas ligadas a eles. Não tem consenso com relação a isso também. A data, 446 a 433, são 13 anos aqui. E é escrito em 430 a 420. Isso aqui eles conseguem, não tem muita divergência não. É isso aí mesmo. Lembrando assim, que quando eu vou olhar, eu olho nas enciclopédias, de repente eu dou uma olhada na internet, e tem mais 4 bíblias de estudo em casa que eu estou dando uma olhada para ver o comentário, as fontes que eles estão citando. Né? E aí eles não tem muita diferença nisso aí não. Mas ó, a história se passa de 446 a 433. E ela é escrita em 430 a 420. Né? São 13 anos de história, mostra a capacidade de liderança sob a direção de Deus. Então a gente vai ver que Neemias, ele ora, é relatado ele orando, tanto na dificuldade, quando ele recebe a notícia que Israel está devastada, ele ora, pede para Deus para os inimigos, proteção pelos inimigos e tal. E ele é o livro mais usado para a questão assim, de liderança cristã. Né? Aqui teve um curso de liderança, demorou acho que 6 meses, por aí. E o texto básico dele era o livro de Neemias. Neemias era político, mas era honrado, né? Era fiel a Deus. Daniel era político, era honrado, fiel a Deus. Esté era político, honrado. José. Então a gente vê que ser fiel a Deus, Deus pode colocar a gente em um lugar bem grande e não se corromper. Lembrando que todos eles, acho que com exceção só de José, que não sofreu risco de vida, né? Na época em que ele vivia lá no Egito. Então aqui, o contexto aqui é mais ou menos o mesmo lá de Esdras, né? A desobediência levou ao cativeiro. Aqui a profecia lá de Jeremias, onde fala que vai ser 70 anos. Tem um lugar na Bíblia que eu já procurei, eu não encontrei, que fala que os 70 anos de cativeiro é porque Israel não guardou o 7º ano, que era para não plantar nada, não fazer o ano de descanso da terra, o ano sabático, que ele não deixou. Então, dos 490 anos, ele pega, se você for tirar, vai dar os 70 anos lá de cativeiro. 1 ano para cada 7 anos. E aí que dá os 70 anos. Eu acho que, se não me engano, é um dos 70, é um dos profetas que fala isso. Né? A destruição e retorno, né? A profecia de Jeremias, aqui é o cativeiro. Jeremias profetiza o retorno para Israel e o retorno de Neemias, aqui na terceira deportação. Neemias vai na terceira leva de gente que vai para Israel, que estava lá no Império Persa. Lembrando, Israel, Judá foi invadido, levado para o cativeiro babilônico, e aí o rei persa, o rei Ciro, invade a Babilônia, liberta os exilados, né, e vão reconstruir o templo. O decreto de Artaxerxes I autorizava a volta de Neemias, marcou o início das 70 semanas. Aí eu troquei aqui. É aqui que é para ter falado, aquele negócio das 70 semanas de Daniel, né, da tribulação. Vocês entenderam? Entendeu mesmo? Então me diz aí. As 70 semanas profetizadas lá por Daniel, né? É interessante que nessas 70 semanas vai ter a revolta dos Macabeus. E eu acredito nessa linha, que a Bíblia foi escrita
antes de acontecer os fatos, né, no passado, por exemplo, né, a destruição do templo, e está servindo também para o futuro. Eu acredito nessa linhagem, que ela profetiza para o passado, que já se cumpriu, profetiza também para o futuro que vai se cumprir. Tem gente que não concorda. Eu acho que Deus não escreveu a Bíblia à toa. E, mas se cumpriu. Eu disse, rapaz, uma vez a gente conversando com os teologia, eu falei, cara, Deus é infinita mais, pode fazer de tudo aquilo que pensamos e imaginamos. Tu está imaginando isso. Mas alguns fatos que se cumpriram no passado, eles relatam também no futuro, assim como essa reconstrução do templo. A figura do anticristo que eles usam na Bíblia, lá em Tessalonicenses, onde ela é citada em Apocalipse, é a figura de um governador, se não me engano, um dos governadores, que aqui é o reino persa, o Império Persa. Aí Alexandre governa, Macedônio. Aí Alexandre morre e os governadores dele, os generais dele, dividem o império dele. E nessa época teve um tal de Etíope Epifânio, que foi um cara que queria matar os judeus a todo custo. E aí foi quando profanou o templo, fez sacrifício de porco, fez os judeus parar. Isso aqui depois desse contexto aqui, viu? Parar os cultos dele, parar a leitura da Bíblia, né? E aí foi quando teve a revolta dos Macabeus, que é o livro que está também, que entra lá no Antigo Testamento da Bíblia Católica, né? Ele é um livro histórico, né? Aceito, né? Histórico, só não entrou no cânon sagrado. Mas, e isso também talvez até porque Esdras já tinha fechado, né? A gente viu ali que ele liderou os 120 anos para fechar o Antigo Testamento. E isso aconteceu depois, né? Um pouco depois da morte de Esdras. Então essa figura do Antíope Epifânio, não sei falar o nome desse cara, ele é a figura do anticristo que eles usam. Quando vir a assolação da abominação que profetizou o profeta Daniel, que entrar no templo, tal. Então eles usam isso. Então é uma coisa que aconteceu no passado, que eles estão usando a figura de uma coisa que aconteceu no passado para explicar o anticristo da forma como a gente espera. Entenderam? Aconteceu no passado. Esse cara fez tudo isso de ruindade com os judeus, o Antíoco Epifânio. Ele matou o porco. O judeu não podia tocar no porco. Ele matou e fez os caras comer. Ele botou uma estátua, parece que de Zeus, dentro do templo. Ele profanou o templo. Ele parou, proibiu a Bíblia de ser lida. Então eles queriam exterminar, certo? Os judeus. Lá na frente, lá em Tessalonicenses, se não me engano, Apocalipse também acho que cita, vai falar sobre isso. E aí remete à profecia de Daniel, que quando vier 70 semanas, não sei o que, da assolação, da abominação, que o profeta Daniel falou, que a figura desse cara, desse Antíoco Epifânio, é que vai ser a figura do anticristo, que vai se opor tudo contra o que se fala de Deus, e que é de Deus. Entenderam agora? Então eles usam, isso tudo para falar assim, para quem acha que a Bíblia é só uma profecia, que já se cumpriu. Então eu uso isso para mostrar, eu acredito nisso para mostrar que ela se cumpriu, vai se cumprir de novo. E aí as 70 semanas. Então o regresso de Neemias, né? O esboço, o livro é dividido em 3 partes, tem gente que divide só em 2. Mas a primeira parte, o regresso de Neemias, é a reconstrução do muro. O segundo, o regresso dos exilados e a reconstrução da comunidade. As reformas de Neemias. Então no primeiro aqui, chega um grupo lá em Jerusalém, no capítulo 1. E aí Neemias pega e pergunta, como é que está lá? Rapaz, está fome, o povo está em dificuldade, os muros estão acabados, tocaram fogo no templo. Rapaz, está arrasada a terra. Neemias pega e fica triste, né? E vai chorar e vai pedir perdão pelo povo, né?
No capítulo 2, Neemias está tão triste e o rei veio. Neemias era copeiro do rei, ele estava ligado direto ao rei. Era um cargo de alto escalão. E aí ele disse que está servindo o rei. E aí o rei vê ele triste, o rei pergunta o que era. Ele pega e fala. E aí o rei manda ele ir. Autoriza ele voltar, né, lá para Jerusalém para reconstruir a cidade. Aí aqui vai falar dos caras que voltaram com ele no capítulo 3. Todos aqueles que voltaram. No 4, eles estão. Eles pegam né, aqui na defesa aqui contra os adversários, eles estão lá e estão reconstruindo o templo. Né? Aí os inimigos querem atacar de surpresa, e Neemias fica sabendo e fica esperando. E os caras não atacam. E aí ele pega, sabendo desse perigo iminente, eles colocam uns para trabalhar e outros para vigiar. Uns vão trabalhando, mais na frente vai falar que um segurava a espada, com uma mão segurava a espada e com o outro trabalhava. Na reconstrução daquele muro pequenininho ali. Né? Parece a muralha da China, você aquilo ali. Falar nisso, a muralha da China é a muralha da China. E aquelas ilhas que tem lá em Dubai, diz que dá para ver do espaço. Tão grande que é a bichação. E aí, nesse contexto de perigo, eles combinam e falam assim, ó, os caras estão querendo atacar. Se vocês ouvirem o toque de trombeta, procura saber o que é, porque eles estão vindo atacar em cada lugar, porque tinha pouca gente na cidade. Né? Aqui eles estão repovoando a cidade. E aí eles, ó, tocam a trombeta, corre lá para socorrer. As medidas contra a usura. E o bom, este de Neemias, aqui é exemplo, eu errei aqui. Aí o que é que o povo, aqui o povo estava passando fome, estava num período de fome, crise econômica, opressão dos inimigos. E aí os que tinham dinheiro, os próprios judeus que tinham dinheiro, começou a emprestar juros para os que não tinham. E aí começaram a fazer os caras de escravo. Aí eles pegam e vão falar com o Neemias. Aí Neemias, rapaz, o que é isso? Nós estamos aqui e tal, e conversa com o povo. E aí quem tinha pegado o dinheiro emprestado, quem tinha emprestado o dinheiro, devolveu as coisas dos caras que eles tinham tomado, as coisas que eles tinham tomado. Aí Neemias é governador, ele podia cobrar o imposto do povo, mas em vez dele cobrar o imposto do povo, para ele ou para o rei, ele pega e divide as coisas que ele tem, né? Dá comida para o pessoal e tal. Então foi totalmente ao oposto do que os caras fizeram aqui. No capítulo 6, os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Aí o que os caras fazem? Provavelmente são os mesmos lá que estavam impedindo a reconstrução do templo. Lembra que aqui Neemias e o Esdras, eles vão estar juntos. Mais na frente aí, Esdras vai começar a ler a lei para o povo. Então eles inventam mentira com Neemias. Ah, tu está fazendo isso é porque tu quer ser rei aí, tu quer se rebelar, e tu quer ir contra o Império Persa. E Neemias, rapaz, vocês estão mentindo, eu não falei nada disso não. Aí os caras pegam e pagam o sacerdote para mentir para Neemias. Aí Neemias vai conversar com o cara e ele desconfia, não, esse cara aí está com rolo. E aí não cai na onda do sacerdote, né? E mais a outra parte aqui do capítulo 6 fala que com 52 dias eles terminam o muro, a reparação dos muros. Olha o tamanhozinho dos bichos. Eles não quebraram tudo, mas olha a alturinha. As portas eles arrancaram tudo, eles destruíram as partes desses muros. E em 52 dias eles restauram isso aqui tudo. Né? E é volta, eu tentei encontrar, mas não encontrei, para saber o perímetro lá, o comprimento do muro, né? Que envolvia toda a cidade de Jerusalém inteira. No tempo era pequena, mas mesmo assim é o tamanho dessa muralha aí é uma cidade pequena, mas olha o tamanho do muro. Se quiser passar aí, tem uma estradinha. Aqui ali fica mais bonito. E aí em 52 dias eles veem que eles conseguem terminar os muros. E as pessoas, quando viram que eles terminaram os muros, os povos vizinhos,
Eles pegam e falam assim, rapaz, é Deus mesmo, porque eles ficaram abismados da velocidade como eles conseguiram terminar o muro, né? E aí termina o capítulo 6. No 7, Neemias estabelece guardas em Jerusalém e a relação dos que voltaram a Jerusalém. Aqui ele fala assim, ó, ele vê que o povo está quebrando o sábado. Aí ele pega, não, bota o povo para vigiar, que eu não quero ninguém no sábado não, para vocês quebrar o sábado. E aí bota vigia para estar vigiando por isso, e não deixa os mercadores entrar, e para também vigiar a cidade, que eles estão aí sob o risco do ataque dos inimigos deles, né? Aí aqui a relação dos que voltaram para Jerusalém, outra lista daquelas, se não me engano, essa aqui mesmo. Essa mesma lista aqui, é a mesma lista de Esdras 2, 1,70, dos que voltaram, né? Aqueles 42 mil pessoas lá. No capítulo 8, Esdras lê a lei diante do povo e a celebração da festa. Aqui é onde ele entra, que Neemias e Esdras provavelmente estavam juntos, né? E o povo chora quando ouve a lei, igual chorou lá, do arrependimento. Foi? Uma pergunta? E o povo chora e nunca tinha celebrado a festa do tabernáculo, assim como foi, né? Eles voltam a citar que a festa do tabernáculo não tinha sido feita desde o tempo de Josué. No capítulo 9, eles oram pedindo arrependimento e confissão de pecado, né? Eles vão lá e oram e pedem para o Senhor, perdoa, nos purifica, a gente está errado e a gente quer a sua... E aí ora lá. No capítulo 10, o povo, a aliança do povo em guardar a lei. Aqui foi tão sério o arrependimento que eles tiveram, que os príncipes da família, os sacerdotes, as pessoas mais importantes da época que estavam aí, eles escrevem um termo, eles redigem um documento falando que ia cumprir a lei. Tamanho foi o arrependimento do povo, né? Você vai ver lá que a oração de Esdras é muito grande, né? Ele vai citar o tempo todinho as coisas que Deus tinha feito, né? No 11, a relação dos que habitavam em Jerusalém, nas cidades de Judá e nas aldeias. É um capítulo inteiro falando só de quem estava em cada lugar, né? O nome dos caras que estavam lá e ocuparam as aldeias, Jerusalém, Judá. No 12, os sacerdotes que vieram para Jerusalém, outra lista, né? Só uma lista de novo. E aqui por fim, no capítulo 13, as reformas que o autor de Crônicas faz um resumo das principais coisas das coisas mais importantes que Neemias fez, né? Os estrangeiros foram separados de Israel, né? O povo que estava dentro do templo ele mandou tirar, provavelmente estava arrumando um rolo lá que era estrangeiro. Neemias também pediu isso, né? Que Esdras pediu que eles deixassem as mulheres deles estrangeiras, né? Tobias era um dos caras, Tobias e Sambalá, né? E Gesé, que eram o que encabeçava a lista dos inimigos, que dá a entender que eles eram os líderes dessa revolta contra Neemias, dessa reconstrução do templo. Ele estava morando dentro do templo, porque ele tinha uma filha que era casada com um sacerdote. Então o cara que estava se opondo à reconstrução dos muros da cidade, a defesa da cidade, pegou e estava dentro do templo, né? Aí Neemias foi lá e mandou o cara vazar, né? Tirou isso, fez essa purificação do templo aí, restaurada a manutenção dos levitas. Então assim, voltou tudo como era antes, né? Assim como foi citado em Esdras, ele cita aqui, né? Os turnos dos levitas. Lembrando que levita os porteiros, os cantores, os sacerdotes, os caras que ajudavam no sacerdócio, né? E lembrando, sacerdote é levita da linhagem de Araão. É os únicos caras que podiam ir lá acender o incenso, acender o candelabro, né? Pediu fazer aquele sacrifício.
os outros só ajudavam lá a fazer os pães e tal, os levitas. Quando falo levita, tinha um levita cantor, tinha um levita que ajudava o sacerdote no templo, mas ele não podia fazer esse serviço. Tinha os levitas porteiros, e eles estavam organizados nos turnos, assim como Davi tinha ordenado, né? Aí eles restabelecem a observância do sábado, né, quando ele bota aquele povo lá para vigiar, para não deixar os caras vender as coisas para o pessoal lá em Jerusalém. Sexta-feira, 6 horas da tarde, eles tiravam e só abria, fechavam e só abria no sábado, 6 horas da tarde, né, que é para eles não profanar o sábado. E a condenação do casamento misto, que foi outra coisa citada também lá em Esdras. A Esther. Deixa eu ver só aqui o negócio. Esqueci. O propósito de Esther é explicar a festa do Purim e o livramento dos judeus. A gente vai ver o que foi isso, como que isso se aconteceu. É um livro que não fala, se não me engano, nenhuma parte assim, alguma coisa de Deus diretamente. Mas os personagens principais é Esther, Amã, Mordecai e o rei. O autor ninguém não sabe quem é. A data 460, 430. Só ver aqui uma coisa aqui. Neemias foi escrito em 430 a 420. Então foi um pouquinho depois. Isso aqui ainda é o Império Persa. O império que invadiu a Babilônia, que levou cativo Judá, Reino do Sul. A história se passa no Império Persa antes do domínio de Alexandre, que é o próximo império. Isso foi tudo profetizado lá em Daniel, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, que é esse aí, o Império Grego, Macedônio, e o Império Romano. E o Império e o reino que nunca ia ter fim, que é o reino de Deus, né? Que foi implantado quando Jesus estava aqui, em parte implantado. Que são aqueles animais lá, aquela imagem lá que Daniel interpreta o sonho, né, do rei. Explica a origem da celebração da festa do Purim. Em Esther, estava longe de sua terra, templo e rei. Isso aqui alguns associam assim, né? Esther estava longe da sua terra. Esther é a igreja. Longe da terra. A Bíblia fala que nós não somos daqui. Nós somos do céu. Né? Nós somos peregrinos nessa terra. E estamos longe do nosso templo e Deus. Tem gente que faz essa associação com esse livro. Tem gente que fala que Mordecai simboliza Deus e Amã simboliza o diabo e a briga entre os dois, né? Para influenciar o povo. O livro é lido. Isso aqui é interessante. Né? O livro de Esther é lido na festa do Purim. As mulheres não são obrigadas a irem à sinagoga, mas a ouvir a leitura do livro sim, no tempo da festa. Essa festa aqui a gente vai ver que é dia 14 e 15 do último mês deles lá, né? Que é Adar, parece. E Esther se parece muito, um pouco com a história, né, de Josué, no sentido de eles têm que sair da terra dele, virar um governante, né, de Daniel também, Neemias. Nesse sentido é um pouco parecido, né? Que onde o povo estava subjugado e tudo, mas eles permaneceram fiel, né? Então o esboço. Esther se torna rainha, né? Capítulo 1 ao 2. Os judeus são ameaçados no 3 e no 4. No 3, Esther intercede pelos judeus. E no 4, os judeus são salvos. Então aqui no capítulo 1, o banquete de Assuero e da deposição da rainha Vasti. Aí vai contar que o rei fez um
um banquete e tal, e reuniu os príncipes, depois reuniu o povo, e ele já estava com as na cabeça. Né? A Bíblia fala que ele já estava alegre por causa do vinho. Né? E aí ele pede para a rainha entrar. A rainha não entra. E aí ele fica meio cismado, né? Rapaz, a rainha não entrou, porque ele queria, tipo, exibir ela. Imagina assim, né? Quando o cara tá bêbado dentro de casa e chama a mulher fica zangada lá. Não vou não, porque ele tá bêbado, não sei o quê. Eu acho que deve ter acontecido isso. Mas sério mesmo. Aí ela não vai, e ela pega e pede, né? O rei pede conselho para os amigos dele. E os caras já começam logo a falar assim, ó: rapaz, se tu não fizer alguma coisa aí, rei, tu vai perder a moral com o povo aí, porque a rainha não obedece o rei, e aí as mulheres não vão querer mais obedecer os homens em casa, não. Aí o rei fica assim, isso é mesmo, né? Aí vai lá e fala para ela sair da presença dele, né? Destitui ela como rainha. No capítulo 2, Esther é feita rainha, né? Aí o rei está lá e tal. Aí os funcionários dele pegam e mandam sair por todo o reino buscar os virgens, né? Para o rei. E aí Mordecai fica sabendo, manda a Esther se arrumar lá e os caras escolhem Esther para ir. E é interessante aqui que são 12 meses de preparo. 6 meses ela ficava na mirra, no óleo, não sei o que, e depois em outro instante, deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Rapaz, 12 anos de preparo para ver o cara é muita coisa, né? Mas isso aí. Mordecai trabalhava com ele? Não, trabalhava. Mordecai era funcionário do rei. E ele era o que dava Esther, né? Não, Mordecai era parente de Esther. Sim. Era o que cuidava dele, né? Porque a mãe Esther era órfã, né? Morreram. E ele ficou cuidando dela. E aí ele ficou e aconteceu isso. Eu não anotei não. Mas era 12 meses, 6 meses no óleo, não sei o que, e 6 meses no perfume lá. Né? Isso aí simboliza o tanto da ostentação dos reis, né? Rapaz, para entrar na minha presença e tal. E lembra que isso aí na época era caríssimo. Né? Esther é escolhida rainha e não fala da sua origem. Mordecai orienta ela, não fala que tu é de Israel não. A Bíblia não fala o porquê disso, mas fala que não é para ela falar a origem dele. Acredito que devia ser uma estratégia de Deus, né? Que Deus deu para Mordecai. E aí, Mordecai descobre, na segunda parte do capítulo 2, Mordecai descobre a conspiração que 2 funcionários do rei lá estavam querendo fazer para matar ele. Aí ele pega e fala para Esther: ó, Esther, vai acontecer um assassinato, tal. Os caras estão querendo matar o rei. O rei, a Esther fala para o rei manda investigar, descobre e manda matar os 2. Isso vai... Aí fica por isso, não cita mais nada, e mais na frente a gente vai ver o resultado disso. Mordecai é odiado por Naamã. Aí dá uma quebrada na história, nós entramos na segunda parte, onde os judeus são ameaçados. Né? Esse Amã fala que ele é o segundo do reino, do império todinho. Né? Depois do rei, quem manda é ele. E o rei fez um documento lá que eles tinham que respeitar Amã. E Amã ficou enfesado com Mordecai, porque os caras tinham que reverenciar ele, tinham que se prostrar quando ele passasse, tinha que se levantar. Mordecai, como um judeu, né, fiel, provavelmente porque se ele não fosse, ele tinha se curvado. Ele pega e se curva e os caras começam a perguntar para ele por quê. Porque ele fala: não, eu sou judeu e eu não me curvo diante de homem nenhum, não é de ser nenhum. Mordecai pega e fica com raiva e odia. Amã odia Mordecai e Amã vai falar com o rei para matar. Pede lá, inventa: ó rei, os caras não estão me respeitando não. Por causa desse povo aí, por causa dos deuses deles, eles dizem que ele não vai se curvar e vão desobedecer a tuas ordens. Então,
Não, matei tudinho. Aí ele marcou a matança para o dia 12 e para o dia 13. E saiu mandando carta para o império todo mundo que tivesse Judéia para matar. Menino, mulher, velho, tudo que fosse. Né? Mordecai fica sabendo e vai chorar lá na porta do rei. Eu imagino que devia ser uma casa, onde o palácio do rei, né? E ele não podia entrar. E aqui a gente vai ver que nem a rainha não pode entrar assim. Né? Diz que o rei ficava olhando lá e se a pessoa entrasse sem ser chamada e ele estendesse o cetro, é porque a pessoa não ia morrer. Agora, se ele não estendesse, é porque ia morrer. Só porque entrou na presença do rei. E aí Mordecai fica de luto na porta do rei. Os funcionários lá da casa lá pegam e perguntam o que é, que ele está chorando, está com pano de saco. Aí Esther vai lá ver, né, o que é. Aí ele fala para Esther: ó, Esther, sai moedita aí e vai matar os judeus tudo. E aí Esther pega e fica naquela: não, mas eu não posso entrar lá para falar com o rei, porque senão aí conta essa história do cetro que eu falei. Aí ela pega e fala assim: ó, faz o seguinte. Aí o Mordecai fala assim para ela: Esther, quem sabe Deus não te colocou nesse lugar justamente para você livrar o povo como rainha lá na presença. Se tu não livrar o povo todo vai morrer, mas Deus vai cobrar de ti. Em outras palavras. Aí ela pega e fala assim: não, fala para o povo jejuar 3 dias aí, que eu vou falar com o rei. Aí fala que ela arrisca a vida. O rei podia ter matado ela. Mas eles oraram, né, pediram direção para Deus, e ela entra na presença. Isso aqui no capítulo 5, ela entra na presença do rei. O rei pega, vê, estende o cetro e pede para ela pedir alguma coisa. Pede qualquer coisa que tu quiser. É interessante, né, porque eu fui olhar, eu dei uma lida no material e fala... Assim como o Herodes pediu, né, para a filha da esposa dele lá, que era lá que ele estava adulterando lá com quem era. Aí ele pega e fala assim: pede o que quer, que eu te dou até o reino, não sei o que. Né? Aí ele pega e fala assim: eu quero a cabeça de João Batista. Esse pede o que quer, até a metade do reino eu te dou, não significava que ele ia dar realmente a metade do reino, significava que ele achou legal, queria agradar a pessoa que estava lá. Não literalmente queria dar o reino inteiro, mas ia conceder o pedido que ela quisesse, que a pessoa tivesse pedindo. Aí ela pede, aí ele pede para pedir qualquer coisa. Amã está na presença, né? Aqui, e ela convida Amã e o rei para um banquete. Ela já está sabendo do documento que Amã fez para matar os judeus. Aí ela pega e convida os dois e não fala, né? Aqui, quando Naamã vai saindo, ele vê Mordecai, e Mordecai mais uma vez não se reverencia. Aí o homem dói, né? E vai conversar com a esposa dele e com os amigos dele. Fala assim: rapaz, mata esse cara logo aí, porque esse cara vai te dar trabalho. Aí ele pega e manda fazer uma forca bem grande. No capítulo 6, Amã é forçada a honrar Mordecai. Aí o que acontece? Amã está indo lá para o rei para pedir para matar Mordecai. Rapaz, eu quero matar Mordecai. O rei fala que o rei estava sem sono, e na noite anterior ele começa a ler o livro dos feitos, né? Dos reis da Pérsia. E ele lê a parte que Mordecai delata o plano para assassinar ele. E ele vê que não é feito nada para Mordecai. Aí ele pega e fala assim: Amã, o que é que eu faço para honrar uma pessoa? Aí Amã, todo cheio de alegria, pensando que é ele, né? Porque ele é o segundo rei. Não, bota as vestes reais, bota ele para andar no teu cavalo, e não sei o que. Isso pois tá bom, pois faz isso aí com Mordecai. O cara que ele estava chegando para matar, né? Para pedir para matar. E ele pega e tem que sair pela cidade inteira, pela praça, né? Rapaz, quando Deus age, hein? E aí Mordecai é honrado, né? Aí chega a hora do banquete, né? Que a Esther convidou os dois.
né? No banquete, Esther pede para salvar ela e o povo. Fala, ó rei, tem um edito, eu sou judia. E saiu um edito aí que é para matar o povo inteiro. O senhor vai deixar fazer isso comigo e matar o povo inteiro? Aí o rei fica zangado e pergunta, não, mas quem é que fez isso? Aí ela fala que é a Amã. Aí a Bíblia fala que o rei sai preocupado e cai no tipo divã lá. E aí fica, mas como, não sei o que. Aí vem os funcionários do rei, pega e bota o capuz no Amã e manda enforcar ele na forca que ele fez para enforcar Mordecai. Né? E aí ele é enforcado. No capítulo 8, os judeus são autorizados a resistir. Vocês vão ver que a palavra do rei não pode voltar atrás, né? Aí eles pegam e vão lá e falam isso para o rei. Mas aí ele pega e fala, mas aí é complicado, né? Mas faz o seguinte, vocês escrevem uma carta aí, eu vou selar, e vocês espalham no reino inteiro. E aí vocês fazem o que quiser, e eu autorizo a resistência dos judeus. Quem quiser fazer mal, que chegue lá perto dele lá, que é para eles resistirem, não vai ter problema não. Eu não posso voltar atrás, mas eu ordeno isso. Aí Esther redige o documento, reautoriza. Aí no capítulo 9, os judeus mataram seus inimigos na festa do Purim, né? Os judeus mataram só 75 mil inimigos. O rei pega e fica sabendo, né? E pergunta para Esther, o que tem mais alguma coisa? Ela pede a cabeça dos 10 filhos de Amã. Aí eles enforcam. E aí o capítulo termina com a oficialização da festa do Purim. O edito de Amã ia ser no dia 13 e 14 desse mês. Aí Mordecai e Esther coloca para o dia 14 e para o dia 15. É Adar o nome do mês, que é o último mês deles. Que é onde foi falado lá. Que as mulheres são obrigadas a estar pelo menos na leitura desse livro. No capítulo 10, o renome de Mordecai. Vai falar o que ele fez, né? Era o segundo maior do reino. Depois que o rei descobre que Mordecai é parente da Esther, ele bota ele no lugar de Naamã. E ele fica sendo... Naamã não, Amã. É o segundo do reino, fala que ele cuidava muito bem do povo. E termina dizendo que os atos dele estão escritos no livro da história dos reis da Pérsia. Lembrando que esse reino aqui vai ser invadido pelo Macedônio. E aí, alguma pergunta, alguma consideração, alguma... Eu quero perguntar. Essa festa do Purim é em comemoração porque eles ganharam a batalha? É a libertação. Tanto é que a festa do Purim e o livramento dos judeus. O livro de Esther é só para contar isso. Entendi. Aí a festa ficou sendo para comemorar o livramento é que Deus deu para os judeus. entendi. Se não me engano, esse livro aí não cita nenhuma vez Deus aí. Não, porque eu já li também. E é interessante, né? Que ela estava fora do reino. Ela foi fiel, né? Devia ser fiel. Estava perto de Mordecai, que também devia ser fiel, né? Ruth, né? Ruth também. Não conta, né? Não fala de Deus, né? Também, se não me Mas engano. é uma história... De fidelidade, né? Essa aqui é de livramento mesmo. A de Ruth é de fidelidade, né? Nossa, é demais. Então, a você que nos acompanhou aqui presente e que um dia assistirá, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.